Mais um devocional Intensa no Ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Olá, bom dia! Mais um dia se inicia e eu, Eliane Nola, falo de Criciúma, Santa Catarina. Que alegria te ter como companhia nessa manhã, onde juntos nós temos aprendido tanto sobre as histórias das mulheres da Bíblia. Não é verdade? Então, nesta manhã, eu creio que não será diferente. O Senhor vai nos surpreender com tantos tesouros do céu. A mesa está posta, o banquete está preparado e você é meu convidado especial para estar junto, celebrando e ouvindo a voz do Espírito Santo, ouvindo tudo aquilo que Ele quer nos ensinar nesta manhã. Hoje nós vamos falar sobre uma mulher muito improvável. Eu, por exemplo, não lembro de ter ouvido falar desta mulher. Então fique atenta aí, nós ainda estamos no Novo Testamento, vou estar lendo lá em Atos 12, eu quero te pedir para você me acompanhar, você que pode, e que se você puder anote, guarde, como eu sempre falo, tudo o que o Senhor tem te falado nesses dias, não perca nada. Hoje é sexta-feira, um dia tão especial, gente, fim de semana à porta, e nós vamos poder desfrutar um pouquinho de descanso ao lado daquele que nós amamos, ao lado da nossa família, ao lado daquelas pessoas que Deus te presenteou como amigos. Então celebre cada detalhe da sua vida. Vamos lá então, Atos 12, a partir do 11. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Prestem atenção, não era só Herodes, tinha expectativa no povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu à porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem ao menos fez ele entrar. Mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Uau! Nesse inteirinho, gente, eles riram desta mulher, eles ridicularizaram ela, dizendo que não era ele, que talvez fosse um anjo. Então, essa mulher, ela deve ter passado assim, né? Eu só imagino, né? Pra gente dar um pano de fundo na história dessa mulher, pra gente conhecer um pouquinho mais da vida dela. Ela era uma mulher de Jerusalém, muito simpática, que entrou para a história bíblica porque trabalhou na casa de Maria, mãe de João Marcos. A igreja naquela época, gente, ela estava sendo perseguida, estava sob vigilância. Então, essa mulher era encarregada de ficar lá na porta. Todo mundo que batia, ela recebia. A pessoa, ela via quem era, testemunhava quem estava entrando, quem saía, e a oração estava lá rolando. E provavelmente, gente, essa mulher, ela sabia que tinha que abrir a porta e fechar, mas ela também estava lá no meio, orando, né? A gente não sabe, mas essa mulher fazia parte desse pessoal que estava lá orando, intercedendo, num tempo onde a igreja era perseguida, estava sob vigilância, né? Eles viviam lá na época de Herodes, era muito difícil, mas mesmo assim o povo se reunia para orar. Eu fico aqui pensando quando ela ouviu a voz de Pedro. Ela só ouviu a voz, ela já pirou. E o coração dela deve ter acelerado. Mas ao abrir a porta, ela foi tomada de tão grande emoção que fechou a porta e saiu correndo. Imagina, eu já me imagino lá na cena. E eu acho que se fosse eu, faria a mesma coisa. A gente não pode julgar o que ela fez, né? O fato era tão incomum, tão maravilhoso, que mesmo ela vendo, ela não conseguia acreditar no que os olhos dela viam. Ela não estava, não. Sabe aquelas coisas que a gente fala? Não, me belisca. Ela não estava entendendo. Ela ficou tão entusiasmada, tão feliz e saiu correndo para dar boa notícia para todo mundo que estava lá dentro orando. Só que a gente sabe, né? Quando essa mulher chegou lá, ela foi ridicularizada, como eu falei antes, eles riram dela. Se você ler todo ali o capítulo 12, você vai ver que eles riram. Ah, não era e tal. Então, uma coisa que o Senhor falou para mim, eu quero compartilhar com vocês um segredo sobre esta situação que essa mulher viveu, vai trazer uma lição muito importante para as nossas vidas. A gente precisa entender que tem coisas que o Senhor compartilha conosco e é só para nós. Ele nos mostra o milagre,
Mas por um momento precisamos abrir a porta e acreditar, sabe? Que o milagre está ali. Lembra que a palavra fala lá que Pedro continuou batendo? Ela poderia ter voltado e aberto e não é ele mesmo, é um milagre que Deus está mostrando para mim. Então tem milagres que o Senhor quer mostrar somente para você, não é para você sair correndo e contar para o povo. Viver o momento é somente depois de fazer tudo o que o Senhor te direcionar para fazer. Daí sim seguir em frente e compartilhar com as outras pessoas. Uma lição muito crucial aqui. A gente deve aprender que primeiro é em nós e depois através de nós. Por isso que Deus mostrou um milagre para ela. Eu não sei o que Deus queria trabalhar na vida desta mulher, mas Deus pode trabalhar muito na minha e na sua vida. Tem uma coisa que eu aprendi que é muito crucial para mim e para você. Sabe, Deus mostrou o milagre para você. E muitas vezes você está perdendo coisas deste milagre porque você compartilhou dele antes do tempo. Lembra uma vez que eu falei para vocês que me disseram assim, ó, uma pessoa que é minha mentora, minha pastora, falou assim: Lani, aprende uma coisa, deixa o filho nascer para depois você contar o milagre. Até conversando com uma amiga, ela falou que Deus ministrou assim com ela: filha, quanto tempo que um bebê fica, que é uma gestação de um bebê, que ele fica guardadinho na barriga? Ah, pai, é 9 meses. Sim, é 9 meses. E se ele nasce com 6 meses? Ah, é prematuro. Com 7 meses? Ah, é prematuro. Pode ser que ele nasça com algum problema? Pode. Ele vai ter cuidados que não precisava ter se ele tivesse nascido com 9 meses. Então, pega essa para você. Deixa o milagre tá pronto. Primeiro, no caso dela, que ela deveria ter aberto a porta, recebido o milagre, visto que Deus tinha que trabalhar na vida dela e pegar o milagre pela mão e ir lá mostrar para o povo. Ela se apavorou com o milagre. Por vezes Deus está mostrando, Ele está fazendo milagre na minha e na tua vida, e a gente tem se apavorado, saído correndo, contando para os outros antes do tempo. E as pessoas muitas vezes não vão entender o que você está vivendo. Então muitas vezes você vai contar prematuramente. Muitas vezes o milagre pode morrer. Muitas vezes ele só vai precisar de ajustes, mas de coisas que você não precisava ter vivido. Então preste atenção. Pedro ainda bate a porta. O Senhor quer fazer o milagre na tua vida. Então não conte do milagre antes que ele nasça, antes que você visualize e entenda para que vai servir esse milagre na tua vida. Pessoas podem não entender o instante que você está recebendo o milagre. Não vai ter a mesma percepção porque você tem uma conexão com o Espírito e a pessoa está numa outra visão. Então preste atenção. Nós podemos, assim como Rode, ser ridicularizados. Porém, se ela tivesse parado por um instante, quem sabe é hora de nós pararmos por um instante. Se ela tivesse se acalmado, se acalme e entrado diante de todos com Pedro, com o milagre pela mão, todos veriam o que ela acabara de testificar. Você entende o que eu quero dizer com isso? Pegue o milagre pela mão, aquilo que o Senhor tem feito na tua mão, na tua vida. Pegue o milagre, daí sim, prossiga. Não vá contar o milagre antes dele ter acontecido na tua vida, antes que seja refletido em você, antes que o bebê nasça. Não abra sua boca antes do tempo, pois o bebê pode vir prematuro. Deixe que o milagre aconteça, deixe que o milagre ocorra e depois compartilhe. Pegue essa chave. Deixe que o milagre ocorra. Espere o tempo correto para mostrar o que Deus tem feito. Não fale antes do tempo, que você pode estar matando algo que o Senhor quer fazer na tua vida. Deus já tem feito milagres, então conte daquilo que Deus já tem feito. E o que Ele revelou somente ao seu coração, espere acontecer para depois você contar. Amém, queridas? Eu estou tão feliz. Hoje, gente, é o último dia que nós vamos estudar sobre as mulheres na Bíblia. Eu creio que você, assim como eu, tem aprendido muito sobre a história dessas mulheres. Mas só que a semana que vem, Deus me deu uma direção muito pontual. E nós vamos estar estudando sobre mulheres do nosso cotidiano, da nossa atualidade, das nossas vidas. Deus está me mandando o nome de mulheres, né, me sinalizando quais as mulheres que eu preciso chamar, que tem um testemunho, as mulheres improváveis perto de mim, essas mulheres que eu posso ver que Deus fez. Então,
na outra semana nós vamos estar falando, sim, sobre as mulheres da nossa vida de hoje, do nosso cotidiano. Mulheres talvez como essas mulheres que a gente aprendeu, muitas delas muito desconhecidas, mulheres improváveis, mulheres que na maioria não tinham nenhum nome, mas mulheres que conheceram a Deus, que caminharam com Deus e que deixaram um legado. E eu tenho certeza em meu coração que essas mulheres que eu vou estar falando nesses dias, aliás, elas vão estar contando o que Deus tem feito na vida delas, vai marcar a sua vida de tal maneira que você vai aprender muito com essas mulheres, assim como eu, que posso caminhar de perto com elas, tenho aprendido. Amém? Deus te abençoe e até o próximo devocional. Um ótimo final de semana, que você possa desfrutar desses dias de celebração, que um final de semana de descanso seja repleto de muita alegria da presença do Pai na tua casa. Deus te abençoe.